Bom dia, quinto ano. E aí, como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula? Tiveram um bom final de semana? Bom, meus amores, nós vamos continuar sobre a questão da energia elétrica, ok? Na última aula nós tínhamos visto a questão das hidrelétricas, né? Como seria o funcionamento e tudo mais. Entre elas nós vimos a de Itaipu, né? Que é uma das mais digamos, grandiosas na questão da distribuição de eletricidade em todo o país. E vocês observaram, imagino eu, que sobre aquela pesquisa que eu pedi no site, vocês comprovaram que a hidrelétrica do Itaipu ela é binacional, porque tanto ela faz com que fornece eletricidade para o nosso país, como também para o Paraguai, em maior quantidade para o Paraguai, né? Dentro desse assunto abordado, nós também averiguamos que quando a gente trata-se de hidrelétricas e rios, a gente também tem que relacionar a questão dos malefícios, né? Porque nós sabemos que aquele espaço, aquele habitat, ele vai ser inundado e, consequentemente, muitas espécies de vegetação, animais, enfim, uma série disto vão ser, infelizmente, dizimados, né? É o que ocorre. O desenvolvimento ocorre com que a natureza acabe sofrendo as consequências. Pois então, nós agora vamos estudar alguns outros tipos de usina, na realidade, de tipos de energia, né? A gente vai só pincelar um pouquinho por cima para que vocês estejam mais por dentro. Por exemplo, nós temos aqui na página 39, né, usinas eólicas, exatamente, usinas eólicas. Essa imagem aqui, não é isso? As usinas eólicas, elas transformam a força dos ventos em energia e assim pode haver sua distribuição. Como vocês veem na imagem, as hélices são enormes, são grandes e elas são colocadas em determinados lugares que realmente possibilitem essa ventilação estrategicamente colocada, lógico, e possam produzir energia e assim sua distribuição. No caso dessa energia eólica que aqui estamos falando, ela está no Rio Grande do Norte, especificamente em Guamaré, é a cidade no Rio Grande do Norte, ok? Ao lado nós vamos ter usinas termoelétricas, exatamente. Essas usinas termoelétricas, elas precisam de alguns combustíveis para que elas possam gerar energia, entre eles carvão mineral, petróleo, gás natural, para que elas possam gerar, certo? Sabendo que muitos desses elementos aqui citados não são renováveis, né? Por fim, nós temos usinas nucleares. Pois é, o Brasil também possui usinas nucleares. Olhem elas aqui, ok? Essas usinas nucleares, elas estão localizadas em especial no município de Angra dos Reis, estrategicamente Rio de Janeiro, né? E o que é que eu tenho a dizer sobre elas? Usinas nucleares a gente tem que se associar a elementos radioativos, certo? Porque a utilização desses elementos é do urânio e do plutônio, para que elas possam gerar para que ela possa gerar essa energia e possa ser distribuída. Aqui, como diz, localizada no município de Angra dos Reis, na central nuclear Almirante Álvaro Alberto. As unidades de geração de energia nuclear do Brasil, Angra 1, Angra 2 e Angra 3, na época em fase de construção. A energia elétrica produzida nas usinas geradoras é transportada até os centros consumidores, indústrias, residências, comércios, hospitais, entre outros, assim como as demais, certo? O que é que importa a gente saber? Que esses elementos radioativos são minerais que naturalmente emitem uma energia chamada de radiação, ok? Então,
são elementos como o plutônio e o urânio, eles produzem radiação para que assim possam sintetizar e fazer com que haja a eletricidade. Ok, gente? Então, veja só, não sei se vocês recordam, mas nós tivemos um acidente, nós não, né? Não no Brasil, no Japão, na usina nuclear de Fukushima 1. Isso foi em 11 de março de 2011. Houve essa explosão desse centro nuclear, ok? Isso foi devido justamente ao tsunami, causado a um maremoto. Houve essa explosão e foi muito perigoso. Aquele ambiente em volta, cerca de 30 metros, 30 quilômetros em volta, se tornou inviável para as pessoas que moravam ali. Muitas pessoas tiveram que ser retiradas às pressas, porque esses elementos, por serem radioativos, eles podem não fazer mal de imediato, mas a longo prazo sim. Então, muitas pessoas tiveram que se afastar de suas casas devido a essa radiação que ficou retida naquele momento devido à explosão de uma delas, ok? Enfim, gente, outro ponto importante para que a gente possa concluir pelo menos essa página são as energias renováveis e as não renováveis, isso mesmo. Sabemos que a gente, ao falar de todos esses tipos de energias, nós temos que conver que existem as renováveis e as não renováveis. As renováveis, por exemplo, elas podem ser, como o nome já diz, renovadas. O vento é uma energia renovável. A água é uma energia renovável também, como eu estou falando dos rios, apesar de ser limitante, mas é renovável. Agora, os não renováveis, nós temos, por exemplo, petróleo e o carvão mineral. Não são renováveis, porque conforme o homem vai utilizando, vai usufruindo desses elementos, com o passar do tempo, esses elementos vão se desfazendo, se desgastando e, bom, a natureza não é um botãozinho que a gente aperta e ela já está com tudo pronto para que a gente possa utilizar, né? Sabemos que a natureza precisa de um longo período de descanso para que ela possa se renovar. Apesar que, no caso do petróleo, é um recurso não renovável e não há possibilidades de nenhuma forma dele poder retomar, ok? Gente, nós temos essa atividade aqui. É verdade? É um questionamento que diz: a produção de plásticos, combustíveis e outros derivados do petróleo poderia continuar eternamente, visto que há muito petróleo no mundo? Então, eu não quero que você me responda com um sim ou com um não apenas. Eu quero que você me responda e bote o seu questionamento, para que eu também possa ver sua opinião. Porém, tia vai ter uma atividade para que vocês possam fazer. Essa atividade eu vou mandar à parte, tá bom? Na realidade, eu quero que vocês elaborem uma maquete. Eu vou colocar os nomes dos alunos, veja só. Eu vou colocar os nomes dos alunos, um por um, bonitinho. Vou selecionar os alunos que vão me mandar determinada maquete. Por que, tia, maquete? Vejamos, a gente pouco trabalhou com maquetes, né? Então, essa é uma das oportunidades que eu vou ter e eu gostaria que vocês fizessem. A maquete que eu quero que vocês façam, não se preocupem, porque cada um vai ter sua maquete para ser feita, exatamente assim. Eu vou colocar a lista de nomes e vou pedir para que os alunos que estão nessa lista façam uma maquete com energia eólica. Então, farão justamente os cones com as turbinas, tudo bonitinho, tá? Seguida, eu vou colocar a lista com nomes que façam uma usina termoelétrica. Também vou colocar os nomes e terão que me apresentar. Seguido, eu vou colocar a lista de nomes que terão que fazer a maquete nuclear. Vão me enviar. E por fim, nós temos só isso mesmo, só. Eu já tô aumentando. Sim, não tô aumentando não. Tem aqui
a hidrelétrica, que também é um tipo de energia. Então, cada um vai fazer a maquete. Eu vou selecionar, vou fazer a listagem de nomes e cada nomes que eu listar, eu vou colocar o tipo de maquete que vai ter que me enviar, fazer e me enviar, tá certo? Será assim, logicamente, a atividade é avaliativa e presencial, tá bom? É isso, gente. Eu agradeço desde já a tudo e a todos, a vocês pela compreensão, aos pais pelos esforços, porque, como eu volto a dizer, realmente não haveria condições. Muito obrigada por mais um dia e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.